Olá, amigos, boa noite. Tudo bem? Primeira terça-feira do ano 2021, acabamos de fazer a virada do ano e a gente sempre fala muito das expectativas, né, de um novo ano. Como na semana passada o Márcio falou a respeito desse janeiro, dessa passagem, o que tudo isso significa, por que nós celebramos, né, essa passagem, essa sensação de esperança que a gente tem, de renovação, de vamos fazer tudo diferente. Então realmente é um momento de reflexão. Vamos aproveitar mais um pouquinho aí desse gancho da passagem de ano para refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida, as nossas atitudes, repensar nossas metas, nossos objetivos daqui para frente, de forma a tudo se tornar mais leve, mais claro, ou mais objetivo. Eu vi uma menininha num desses posts aí na internet, e ela com uma tacinha brincando, né, de versão refrigerante, e ela brindava com o espelho. E ela chegava na frente do espelho e fazia aquele brinde com ela mesma, com a imagem dela no espelho. E em cima tinha uma frase dizendo assim: brindando com a única pessoa que pode conquistar o que eu pedi na virada. Eu achei aquilo interessante e bastante importante pra gente, né? Será que alguém para se olhar nos olhos e brindar consigo aquelas decisões ou aquelas vitórias, aqueles obstáculos que foram transpostos ao longo do tempo? Será que todo mundo lembra, né, de se olhar nos olhos e se orgulhar de si e dar parabéns por uma atitude certa que a gente tenha tomado, ou até mesmo por ter superado algumas dificuldades, ter se arrependido de certos erros, ter pedido perdão por isso? Enfim, uma simples imagem faz a gente ir longe, né, com o pensamento. Fazer um exercício rápido aqui com vocês, não precisam falar, é só para pensar. Vou falar algumas palavras e vocês, aí junto de cada um com a sua história, veja o que isso significa para vocês. Saúde, responsabilidade, amor, paz, oração, perdão, família, você, cada um aqui de nós, Deus e dor. Olha rapidinho, nosso tempo é meio curto, né? Mas cada palavra que eu vou falando vai remeter vocês a uma imagem, a uma passagem da vida de vocês, ou que já passou, já superou, ou que está passando nesse momento. Nesse balanço que nós fizemos e ainda continuamos nesse balanço 2020, nós tivemos muitas dificuldades, adaptações. Claro que sim, quem falar que foi simples e foi tranquilo, a gente costuma dizer, né, não viveu. Foi um ano diferente, foi um ano de adaptações, de buscar entender tudo isso que estava acontecendo. Acho que a gente não passou por isso num outro momento da nossa vida, nessa vida. Mas também um ano de muito aprendizado, muito. Eu vindo para cá, passei em frente a uma igreja no caminho que estava escrito assim: 2021, o ano da sabedoria. Achei aquilo muito interessante, porque uma coisa é você acumular conhecimento, outra coisa é você desenvolver a sabedoria. E a sabedoria é o quê? O que eu aprendi com tudo isso que eu passei? Para daqui para frente entender e tomar decisões mais acertadas e usar da sabedoria para continuar, tomar as melhores decisões possíveis. Vem aí do amadurecimento também. Vou pegar um desses sentimentos aqui e vou falar um pouquinho, tá? Perdão. Quando vocês falam a palavra, quando vocês pensam, ouvem a palavra perdão, em cada um vai ressoar de um jeito. Cada um tem uma história, tem uma questão familiar, uma questão de vida, uma superação. Perdão, pensem sobre isso. Perdão por si, perdão em relação aos outros, em relação às situações. O perdão, ele está muito aliado a um sentimento de culpa
que acarreta em autopunição, e aquilo fica sendo alimentado ali por anos e anos e anos e anos. Pensem comigo, vocês acham que viver uma situação onde não há perdão é uma liberdade, uma libertação ou é uma prisão? Viver uma situação de ódio em detrimento de uma situação de amor é uma situação de libertação ou de prisão? Então, em relação ao perdão, energeticamente falando, vamos pensar em energia. Quando você perdoa, você libera o apego energético entre você e essa outra pessoa, seja ela qual for, seja um familiar, um trabalho. Quando você perdoa, não quer dizer que você está esquecendo, não quer dizer que você está consentindo aquilo que aconteceu, não quer dizer que você está simplesmente esquecendo e deixando para lá, mas quer dizer que isso não te prende mais. Quer dizer que você está um passo em relação ao futuro, deixando o passado para trás. Você libera essa energia e você atrai uma leveza para o que vem aí pela frente. Você se situa melhor no seu presente para viver o seu futuro. Nem sempre é simples ou fácil ou tão prático. Ele é teu, é você que decide o que fazer com esse sentimento. Perdoar é da própria pessoa. Então, é uma reflexão que eu trago hoje para que a gente vá trabalhando isso em nossas mentes. O que nós fazemos aqui, numa sessão, num atendimento espiritual, propriamente dito, que todos aqui passam pelo passe, por desassimilações de ideias ou até mesmo desobsessões, nada mais é do que exercitar o perdão. Por muitas vezes vocês foram inseridos em situações onde tudo que era dito para vocês é o seguinte: perdoa essa pessoa, ou aquele espírito que está ali naquele momento e traz consigo situações que já se foram há tantas existências, mas ele continua ali preso. Olha aí a prisão de novo, Então, assim, vocês vivenciam isso aqui todas as vezes. Então, é preciso exercitar a capacidade de perdoar. E perdoar não é fazer papel de palhaço, não é ser o bobo da situação. Não, é realmente dominar o nosso ego, o nosso orgulho, praticar nossa humildade e nos tornar livres, completamente livres, para viver o que tem aí pela frente. Então você entrega o passado ao passado e está liberado para entrar para o seu futuro. Tem também essa questão da autopunição e uma frase que reflete muito bem, também vi hoje. Se perdoe por aquilo que fez quando não sabia o que sabe hoje. As pessoas, quando erram, muitas vezes, depois elas falam: nossa, se eu tivesse essa maturidade, eu não teria feito isso. Se pensasse como eu penso hoje, eu não teria feito tal coisa. Então, releve, perdoe. Porque naquele momento também, aquela pessoa não tinha o conhecimento que provavelmente ela tem hoje. Então, o amor é libertação, o ódio é prisão. Outra coisa que eu vou falar rapidinho em relação à dor. Existe um livro que eu não conhecia, mas eu já tinha lido algumas passagens dele, que chama Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, mas com introdução de Emmanuel. E ali dentro conta várias passagens de Jesus, aqui, entre nós, e uma delas era a razão da dor, quase no final do livro. Então perguntaram a Jesus: por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Por que era preciso que a gente passasse por certas aflições na vida? O homem não é criação de Deus? Indagaram isso de Jesus para Raquel. O céu não vela pelo destino da humanidade? Ou seja, não tem alguém que cuida de nós? Não possuem as criaturas abençoada a ajuda dos seus anjos, anjos da guarda, seus mentores?
Jesus, como sempre, o sábio, olhou firme e disse: a razão da dor humana vem da proteção divina. E aí ele vem e fala: povos são famílias de Deus. A terra, aqui, o planeta onde nós estamos, é o caminho. A luta, nosso dia a dia, a luta que ensina é a marcha, como a gente deve continuar caminhando. E o sofrimento é o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas para voltar à marcha. E aí vem e acrescenta: as pessoas ainda não tinham entendido. Ainda não entendi, mestre, o que o senhor quer dizer. E aí ele conta uma história, vou tentar ser breve. Ele vem e acrescenta, dizendo que o excesso de poder favorece o abuso, o conforto em demasia, quando você está muito confortável, causa o quê? Um relaxamento. Ah, tá tudo bem. Para que eu vou me preocupar com isso? O pão que sobra serve de pasto aos vermes que adoram o mofo. Ou seja, está sobrando, está jogando fora. E ainda assim eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Então, ele conta uma história que havia um anjo que foi destacado para cuidar de um homem comum, um espírito que acabava de reencarnar. E ele passou a cuidar dia e noite dessa criança. E ele cuidava dessa criança, ele, em todos os momentos, acalmava a criança no colo de sua mãe, ensinou os primeiros passos, estava ali sempre presente em todas as etapas de desenvolvimento daquela criança, sempre abençoando, emanando sua energia de amor e muita luz, um zelo e um cuidado inacreditáveis. Quando era preciso, e ali foi crescendo, essa criança foi crescendo, ele ia intuindo na mente desse ser, né, seria um homem no futuro, ideias boas, virtudes, para que ele andasse sempre no bom caminho. E assim ele foi crescendo. À noite, quando ele dormia já maior, ele ficava de guarda mesmo. Anjo da guarda, né? O nome não é. Ele ficava em guarda enquanto ele dormia, para que ele não sofresse nenhum tipo de ataque de espíritos ruins, né, com más intenções, durante o sono, mas que durante o sono ele fosse mais instruído ainda pelo desdobramento que hoje nós conhecemos, né, que enquanto nós dormimos, o nosso corpo físico descansa, mas nós estamos em constante trabalho, aperfeiçoamento e tudo mais. E se fosse preciso remédio, ele providenciava um remédio através da água, através do ar, o que fosse. Ele foi protegendo esse ser com todo carinho, com muito zelo ao longo de muitos anos, intuiu profissionalmente, a educação maravilhosa, encaminhou ele, teve um lar, uma família. Em determinado momento, as coisas começaram a sair do controle. Ou seja, esse homem que tanto recebeu durante toda a sua vida, começou a fazer o contrário com as pessoas, a ser muito arrogante, orgulhoso, desprezava as pessoas com quem ele convivia, ele achava que ele era inabalável, que ele tinha razão em tudo. E o anjo ficou em desespero, não sabia mais o que fazia, não adiantava mais ele pedia ajuda, ele falava, o máximo que ele fazia não era o suficiente, estava saindo do controle. Então ele pede uma orientação a um anjo maior, uma hierarquia acima dele, e pede uma orientação. Já fiz de tudo, eu tento tirar ele do caminho errado e não estou conseguindo, eu tento tirar essas ideias de erradas da cabeça dele e não consigo. E aí esse anjo vem e orienta que ele teria que transformar a vida dele de alguma forma, e que ele teria que passar por essas aflições. Que a gente às vezes sempre fala, né? Principalmente quando somos pais e olhamos para as crianças, né? Para os filhos, e a gente fala: eu não quero que meu filho sofra, não quero que essa pessoa sofra, eu vou cuidar aqui, botar aqui, né, embaixo da asa, numa redoma, e não quero que sofra. E aí, esse homem que estava tão protegido durante toda a sua vida, não sabia nem
como lidar de fato com a vida. E começou a agredir as pessoas. Então, ele começou a experimentar as aflições, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Na primeira, ele simplesmente lançou suas mãos aos céus e, injustiçado, muito revoltado, indignado, expôs a sua indignação em relação a Deus. Por que ele estava passando por aquilo? Como pode passar por isso? Então ele não tinha sequer, ele teve uma vida inteira como se tivesse tudo de bandeja, né? Tudo de mais maravilhoso. E ele não soube em momento nenhum da vida dele ser grato por isso. Ele não agradeceu em nenhum momento. Mas através das aflições ele foi ao longo do caminho, com suas dificuldades, ele foi aprendendo e recolhendo outras coisas. Ele começou a recolher valores como paciência, como amor, como paz. E então passando a ser aos pouquinhos um precioso colaborador do Criador. Então todos entenderam o que Jesus queria dizer e ninguém mais perguntou, entraram em prece e finalizaram aquele dia. Não precisava mais falar nada. Ou seja, a participação, a nossa participação é o mais importante. Existe, cada um de nós temos aqui um anjo que nos guarda, um espírito que é destacado a nos proteger, a estar conosco desde que nós encarnamos aqui. Nós recebemos intuições, mesmo sem perceber. Tem umas pessoas que percebem com mais facilidade, outras com menos, outras não percebem, mas somos todos os dias intuídos ao bem. Porque esse é o nosso único objetivo aqui. É que a gente ande pela estrada, né, na marcha pelo bem. Então, é importante que a gente faça parte de tudo isso. Superar as nossas dificuldades, mas ser humilde o suficiente para pedir ajuda quando necessário. Fazer a nossa parte em cada momento. Eu costumo dizer que vocês, né, todos nós viemos aqui e vamos tomar o nosso passe, mas existe uma parcela que é nossa enquanto trabalhadores, né? A gente prepara a casa, recebe vocês, tem a espiritualidade que sem ela não fazemos nada, eles fazem tudo, mas tem a parte de vocês. O primeiro passo vocês já deram, de vir até aqui, o coração livre e aberto para receberem o que vocês esperam é o outro passo que vocês precisam dar. O terceiro passo é olhar para a vida de vocês e ver o quanto vocês têm a agradecer. A gente sempre tem muito mais a agradecer, mesmo em meio às dificuldades. E deixar de perguntar por que eu estou passando por isso. Por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? Melhor que a gente não saiba. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que um pouquinho fique aí para refletir, para todos nós refletirmos juntos e que todos nós tenhamos um excelente tratamento hoje e um 2021 muito, muito maravilhoso. Obrigada.